Sempre que nos vem uma oportunidade e nós estamos acometidos de alguma doença, a gente sente saudade. Hoje Deus nos deu mais essa oportunidade para que nós possamos juntos, mais uma vez, exaltar o grande nome do nosso Deus. Lucas capítulo 18, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, com esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Os irmãos podeis assentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós já escutamos hinos que engrandeceram o nome do nosso Deus nessa noite. Aleluia. Palavras verdadeiras, hinos de seres humanos falhos, nenhum cantor profissional, mas diante de Deus, todos nós somos eleitos. Diante de Deus somos preciosíssimos. O mundo nos tem como o lixo, como já foi falado em outras ocasiões. Prova disso aconteceu ainda há pouco, quando eu vinha com a minha esposa caminhando, passou 2 adolescentes e falaram as palavras horríveis, sabe? Foi, de bicicleta. As palavras imorais. O mundo nos tem como vergonha. Mas hoje nós temos aqui, na mensagem do médico Lucas, uma oportunidade de aprender mais um pouco com Jesus. Jesus usava algumas analogias, comparações, para falar de vida, de arrependimento, de juízo, entre outras coisas. E aqui ele começa uma palavra muito interessante, meus amados. Olha o que diz o versículo 1. Sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. Ainda hoje, nesta igreja, no estudo bíblico, nós estávamos falando sobre quantas pessoas trocam a verdade pela mentira. Porque muitas pessoas procuram a Deus para ter milagre, para ter cura, prosperidade, entre outras coisas palpáveis que podemos pegar, sentir. Essas pessoas estão numa linha muito fina. E dioturnamente nós ficamos sabendo de pessoas que tinham um ministério a perder de vista, que de repente desiste e volta para a Babilônia, volta para o Egito, porque criaram uma expectativa terrena de Deus que Ele não nos mostra na Bíblia. Jesus não veio negociar milagre, tampouco negociar fazenda, a troco da obediência e da fé. Se nós desistirmos hoje, quem vai perder é nós. Nós vamos perder a nossa paz nessa terra e a oportunidade de viver no céu. Quando eu li essa parábola em casa, eu cacei uma forma de entendê-la.
Mas toda a parábola, ela se detém no orar e logo após a justiça que será imputada por eu permanecer firme. Ligando esta palavra com uma carta do apóstolo Paulo, se não me falha a memória, Hebreus, quando ele fala a respeito de Abraão, que pela fé que aquele homem teve, foi imputado justiça. Quando eu creio em Deus, sem precisar ver Jesus. Irmãos, não precisamos ver Jesus nessa terra. Ele tem muitos afazeres. Quando Jesus estava nessa terra, ele fala um dado momento para o discípulo: o meu pai até agora trabalha. Deus não está de braços cruzados. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Nós só precisamos acreditar, porque o próprio Cristo disse: feliz aqueles que vão acreditar sem tocar em mim, sem me ver. Nós não precisamos ver Jesus. Nós só precisamos sentir o Espírito Santo Consolador. Esse nós temos como cristão, um dado momento da vida, obrigação de sentir, para sabermos que estamos vivos na fé. Aleluia, verdade, meu Deus. E muitas pessoas se perdem na caminhada, porque criam uma expectativa: eu vou ser crente para me falar línguas estranhas, eu vou ser crente para me impor as mãos e curar, eu vou ser crente para me ser rico, eu vou ser crente porque Deus falou que eu vou comer e beber o melhor dessa terra. Sim, isso está na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Mas não esqueçam, queridos, que isso é apenas o acréscimo do que vem antes disso. Porque toda vez que Deus prometeu isso para as pessoas, teve algo que veio antes. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar de todo o coração, aí Jesus Cristo fala: mas aqui adiante, primeiro o reino dos céus e as coisas serão acrescentadas. Como o salmista falou, é verdade, não há um justo que mendigue pão. Deus não vai deixar. Mas nós temos que estar em busca do que está acima do pão, que é o pão da vida, que é Cristo Jesus. Mas procurando um outro sentido desta palavra, nós vamos transformar os sentidos bíblicos das promessas de Cristo, das bênçãos de Deus sobre aqueles que prevalecem firmes, como requer o primeiro versículo desse capítulo 18, sem esmorecer, orando, buscando. Vamos falar dos dias atuais, da injustiça. Jesus no monte, no sermão, ele diz que bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça. Todo mundo, irmãos, tem uma história de injustiça para falar. É verdade. Seja de calúnia que sofreu, seja de uma confiança quebrada, dentro do seio familiar, muitas vezes, sendo de um calote que levou, sendo de um dinheiro que não recebeu. Todos nós temos um gosto amargo, e que graças a Deus, outrora no mundo, não tivemos a coragem de confrontar e lutar com as mesmas armas do mundo. Talvez estaríamos mortos. Todos nós temos uma história triste para contar em decorrência da injustiça. E Jesus sabia, sendo Deus, que todos nós, principalmente as pessoas que estão no processo da cura da libertação, iriam ser mais propícios de passar por isso. Porque muitas pessoas se aproximam de nós, sabendo que não vai haver revido, não vai haver o retorno com os mesmos artifícios. Quando muito procuramos uma lei, um juiz desse nível, que muitas vezes se estende por anos e anos e anos na justiça. Eu mesmo tenho uma causa trabalhista coletiva que é desde 2015. Que era 20 mil e o juiz bateu o martelo e tirou 40% para a empresa e agora pagou só um pouquinho e está pagando pingado quando bem quer. Quem não tem uma história assim para contar? Irmão Guarino está passando também por isso. Eu tinha 14 anos quando eu consegui o meu primeiro emprego numa movelaria. Era para pagar o meu ensino fundamental.
Demorei 30 dias, nada, mas 15 dias do outro mês, eu fui receber, o meu patrão estava bêbado, quebrou uma garrafa e falou, te faz de doido, vem para cá, vai-te embora, eu não te pago não. Aquilo ficou assim atravessado, porque eu era um dos provedores da casa, porque meu pai tinha ido embora e tinha 6 anos de idade, eu era um dos chefes da casa, que botava comida dentro da casa. Eu cheguei em casa triste, sabe, irmão, com o coração fechado, aquela mágoa, aquela angústia. Todos nós temos uma história injusta para contar. Às vezes te chegam pessoas falaram que tu é isso, você vem da pessoa que tu mais ama, você fica, não acredito, injustiça. Apocalipse diz que todo olho terá a sua lágrima enxugada. E nós ficamos olhando e nos colocamos na condição dessa mulher viúva. A viúva neste tempo era como órfão. Eles tinham serviço social. As pessoas separavam pessoas da igreja para levar mantimento, comida. Aquela mulher não tem marido, leva essa cesta para ela. A preferência era deles no que diz respeito à assistência social. Essa mulher com certeza tinha algo, não tinha ninguém por ela, nem um homem, nem um filho talvez. E ela foi com esse juiz. Esse juiz não temia a Deus. A Bíblia descreve ele como iníquo, mergulhado na iniquidade, nos seus atos, aceitava suborno, tal qual como é hoje, irmãos. Esse homem não tinha temor a Deus e nem temia homem algum. Esses homens que estão lá, em cima, no juizado, eles olham para o cidadão comum, o contribuinte, e vê como isso aí não me oferece nenhum risco. A empresa que esse pobre coitado trabalha me pagou o dobro só para envergonhar eles, então é esse. E pega o dinheiro. E assim, mas vai chegar o dia, meus irmãos, em que o nosso Jesus falou, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Sede de justiça. Mas tem uma pergunta no último versículo, que liga